para você que está chegando junto aqui com a gente no canal de notícias. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Dessa vez, nós vamos tratar sobre a Previdência Social em 2021. Vamos falar sobre o INSS, pagamentos, antecipações de pagamentos e também relacionados ao pente fino. O que vem por aí daqui para frente é o que nós vamos explicar para você a partir de agora. Então, assiste o conteúdo com calma. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. A gente vai estar trazendo nesse domingo agora a nossa primeira live do ano aos domingos. Então, se você quiser tirar sua dúvida relacionada ao INSS, nós vamos estar aqui no canal nesse domingão, se Deus quiser a internet deixar, fazendo a nossa primeira live de domingo aqui no canal de notícias, ok? Então se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho de notificações, deixa o seu like para que a gente possa chegar a mais pessoas, passar conhecimentos para ela e para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, ok? Direto e reto, vamos para mais um conteúdo. Para começar, vamos falar sobre como manter o seu benefício protegido em 2021 por conta do pente fino. O pente fino do INSS vem forte esse ano, então a gente está trazendo as informações para que você possa se organizar daqui para frente para não ter surpresas. Na sequência, a gente vai falar sobre as antecipações de pagamentos do INSS para 2021. Então, presta atenção aí que nós vamos explicar tudo a partir de agora. O INSS está revisando desde setembro do ano passado cerca de 1,7 milhão de benefícios previdenciários, o que inclui aposentadorias, pensões e auxílios, considerado por especialistas como um pente fino mais brando do que as forças-tarefas anteriores. Essa revisão exige que o segurado atualize dados cadastrais e envie documentos. Os segurados selecionados recebem por meio do correio, via digital, a notificação do cumprimento de exigências. O processo deve ser concluído em até 60 dias, sob risco de, em alguma etapa, o benefício ser suspenso até a regularização dos dados e o envio da documentação. O INSS informa que não é necessário recorrer do cumprimento da exigência. Então fica ligado aí que você precisa apenas colocar ali a documentação necessária para poder manter o seu benefício ativo sem dor de cabeça. No momento, o INSS está fazendo a atualização cadastral e não está atuando nas análises de direito, informa o INSS. O recurso é cabível no momento em que houver alguma decisão proferida pelo INSS conforme a lei. O Instituto Previdenciário diz que os comunicados de exigências são um processo permanente de verificação daqui para frente de conformidade. Por isso, especialistas recomendam que o segurado faça a constante atualização dos dados para evitar transtornos no futuro. O importante é manter os seus cadastros e endereços atualizados, porque se o INSS mandar uma carta e ela não for entregue e voltar, o segurado, nesse caso aí, o segundo passo que o INSS vai fazer é uma intimação por meio de edital público, explicou o advogado Átila Abela, da plataforma previdenciarista. Mantendo o endereço atualizado, pelo menos a pessoa vai receber a carta no endereço informado em tempo hábil de informar os dados solicitados ou procurar um profissional da área para ajudá-lo em caso de dúvidas. Abela disse ainda que, embora não seja imprescindível para a execução de procedimentos de cumprimento de exigência, o auxílio de um profissional pode ser o diferencial entre manter ou perder o benefício. Às vezes,
o segurado já teve um benefício anterior que garantia o direito ou até uma exceção à regra do pente fino, ou se aplica uma lei diversa. Então, é importante que, sempre que a pessoa receba a notificação, procure a ajuda de um advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, Guto. O que eu faço? Defensoria Pública. Lá tem um defensor que é especialista em direito previdenciário e você não vai precisar pagar nada. É só pegar a documentação, apresentar para ele, ele vai fazer todo o procedimento, a análise, vai te explicar o que está acontecendo, qual o documento você precisa entregar e como proceder referente a essa convocação do INSS. Então não precisa ficar apavorado. Fuja do pente fino com essas informações. Anotem aí se você precisar. Em setembro do ano passado, o INSS começou a revisar esses benefícios que a gente falou, ou seja, 1,7 milhões. Benefício que no caso aí é aposentadoria que foi concedida com erro, pensão por morte que foi liberada faltando documentação, auxílio doença que o cara passou pela perícia, mas já está na hora de fazer a revisão. Então essas situações são feitas e os comunicados são enviados por cartas físicas ou virtuais, ou seja, todo segurado do INSS a partir de agora precisa ter o aplicativo dos Correios no seu celular. Para quê? Para que não tenha surpresas relacionadas à convocação. Quem é notificado tem 60 dias para apresentar a documentação solicitada pelo INSS. Esse procedimento é conhecido como cumprimento de exigência. E quem não realizar dentro do prazo vai ter o pagamento suspenso, vai ter o pagamento bloqueado até apresentar a documentação. No cumprimento da exigência, o que você precisa ficar atento? Presta atenção aí. O envio de documento pode ser feito de 3 formas. Você tem a documentação em mãos, já dá para resolver a situação, como você vai proceder. Primeira coisa, eu vou tentar pelo site. Você vai acessar o site do INSS, vai escolher a opção atualizar, aí que vai aparecer lá no caso, a atualização de dados de benefício, vai adicionar, vai inserir os documentos do titular, do procurador ou representante legal, o CPF, o RG, a certidão de nascimento, casamento, título de eleitor e carteira de trabalho. Segundo ponto, o segurado que não conseguir enviar os documentos pela internet deverá fazer o agendamento pela Central 135, escolhendo a opção entrega de documentos por convocação. A entrega poderá ser feita via exigência expressa, vai ser colocada uma urna localizada na entrada do INSS ou via entrega em uma das agências abertas. Então fica ligado nesse ponto aí para que você não tenha surpresas. O recurso nesse caso aí é necessário? Bom, para essa situação a princípio o recurso não é necessário. O pente fino é um processo permanente de verificação de conformidade. O INSS diz que ao receber a solicitação do cumprimento de exigência, o segurado não precisa recorrer. No momento, o INSS diz, está sendo feita apenas a atualização cadastral, não a análise de direito. Então você precisa primeiro saber o porquê que você está sendo convocado. O recurso só é cabível no momento em que o INSS te der uma decisão, ou seja, quando aparecer alguma coisa com a nomenclatura de indeferimento ou indeferido. Ok, pessoal? Até aí vocês entenderam? Vamos seguindo com o conteúdo. Atenção máxima à documentação exigida, ok? Vamos lá, documentos pessoais, comprovantes de endereço e residência, e-mails, telefones, documentos complementares relacionados aos casos específicos de cada benefício. Então, às vezes ele pode pedir um PVP, às vezes ele pode pedir uma certidão de casamento, vai depender de cada benefício. Então, não fica apavorado. Vamos ter calma para que possa aí as coisas acontecer da melhor forma possível. Mas eu não tenho meu documento para apresentar ao INSS. O que eu faço? Bom, você pode fazer uma carta de próprio punho, ok? Nessa carta você vai endereçar ao INSS com os seguintes dizeres: ao responsável pela Agência da Previdência Social
Você coloca seu nome, no meu caso aqui seria Guto Silva, com o CPF 00000, número do PIS 00000, conforme carta de exigência. Você vai colocar a data, deixo de apresentar a documentação exigida, uma vez que não tenho a documentação. Dessa forma, solicito que o processo seja analisado no estado que ele se encontra. Atenciosamente, você vai colocar a tua cidade, o dia que você escreveu e vai assinar a carta. Nesse caso aí, você vai poder escanear e colocar, enviar pelo aplicativo ou celular, ou então você vai escrever de próprio punho e vai enviar para o INSS, ok? Nessa parte onde está o CPF, você vai colocar o seu CPF. Aonde está o NIS e PIS, você vai colocar o seu número de inscrição social, ok? Seguindo com o conteúdo de hoje, mantenha sempre os dados cadastrais atualizados. Conforme explicado pelo INSS, o pente fino está sendo feito nesse momento em benefício com pendências cadastrais. Por isso, advogados recomendam que os dados dos segurados, principalmente endereço, estejam sempre atualizados no INSS. Isso acontece porque é para o INSS identificar e enviar a carta para você cumprir as exigências. Sem receber o documento, o segurado pode vir a descobrir que houve um problema apenas quando tiver o benefício suspenso. A partir de então, ele vai precisar entrar com recurso e entrará na fila de análise do INSS com milhões de processos parados e pode até esperar mais de anos para resolver a situação, ok? Benefícios com mais de 10 anos não podem ser, aí no caso, feitas as revisões, ou seja, o prazo para o INSS fazer o pente fino é de 10 anos, exceto se houver algum indício de fraude ou má-fé na hora da concessão do benefício. A exceção são benefícios que, por lei, podem passar pela revisão periódica, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Eles podem fazer a revisão, ok? Mesmo com a regra de 10 anos, a chamada de decadência, muitos segurados que recebem benefício há mais de uma década são chamados para cumprir exigências. Especialistas indicam que o segurado cumpra com a solicitação apresentando o que tiver em mãos. No caso da impossibilidade de apresentar algum documento solicitado, a orientação é buscá-los junto aos órgãos públicos, Receita Federal, por exemplo, no caso do CPF. Também é possível fazer uma declaração de cumprimento de exigência ao INSS, informando o que você não possui a documentação necessária. Aí você vai fazer aquela carta que a gente passou. Ah, mas a minha situação é relacionada à justiça. O que eu faço? Advogados dizem que devem recorrer aos judiciários aqueles segurados que não consigam reunir todas as papeladas dentro do prazo de 60 dias. É o caso de documentos muito antigos que são difíceis de conseguir uma cópia ou comprovação. A fonte da primeira parte da matéria de hoje é o INSS, o advogado Átila Abela, da plataforma previdenciária, Roberto Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, Adriane Bramante, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ok? Primeira etapa complementar, vamos para a segunda. Como todo mundo sabe, vamos ter antecipação de salário em 2021. Mas calma, não é a antecipação para auxílio-doença. Então presta atenção aí que eu vou te explicar tudo agora nessa matéria. O recebimento do salário mínimo em 2021 acontecerá como de costume, ou seja, em duas parcelas, sendo que a primeira será paga no mês de agosto. A antecipação está prevista no decreto 10.410, ok? Quem terá direito à antecipação em 2021? A antecipação que a gente está falando esse ano é do 13º salário. Ela vai acontecer no mês de agosto, a primeira parcela, e a segunda parcela no mês de dezembro. Com isso, os aposentados e pensionistas do INSS irão receber 50% em cada mês. O decreto 10.410, de 30 de junho de 2020,
foi publicado no Diário Oficial da União e com ele trouxe a determinação dos meses em que ocorre a antecipação do 13º. A antecipação contempla os seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Agora que você já sabe de tudo, ativa aí o sininho, se inscreve no canal, comenta. O que a gente está trazendo para você é que a antecipação que vai ser liberada esse ano é apenas a antecipação do 13º, ok? No momento não existe antecipação de BPC, não existe antecipação de pedidos de aposentadoria, não existe antecipação de auxílio-doença ou de auxílio-acidente. Só vai antecipar o 13º. O começo do ano que a gente está tendo aí com a Covid-19, até o momento não tem nada a ver com as antecipações que ocorreram no ano passado. Então, por enquanto, as antecipações confirmadas para esse ano é somente do 13º, ok? Muito obrigado pelo teu carinho, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, senta o dedo no like e vem junto!